Era uma manhã abafada de terça-feira em São Paulo, no centro da cidade, onde a correria dos executivos de terno contrastava com os ambulantes que lutavam para sobreviver com pequenas vendas nas calçadas. Dentro de uma das maiores agências bancárias da Avenida Paulista, o ar era de formalidade, paredes de vidro, piso de mármore brilhante, televisores passando notícias financeiras e um sutil clima de poder que parecia pesar no ambiente. Cada cliente que entrava era escaneado com os olhos. Quem aparentava ter dinheiro recebia sorrisos. Quem parecia simples era tratado com pressa e impaciência. No meio disso, entrou seu Antônio, um homem simples, de roupas gastas pelo tempo. A calça jeans desbotada, a camisa xadrez com os botões frouxos e o boné surrado davam a impressão de alguém que mal teria o suficiente para abrir uma conta. Nas mãos ele carregava apenas uma pasta de couro antiga, quase rasgada, mas que guardava algo que ninguém ali poderia imaginar. Os olhos atentos observavam o ambiente, mas havia humildade no jeito de caminhar, como quem não queria atrapalhar. Assim que ele se aproximou do balcão, o gerente Carlos lançou um olhar de desprezo. Jovem, engravatado, cheio de si, era conhecido dentro da agência por tratar mal quem não aparentava ter poder. Com um sorriso cínico, ele disse em voz alta o suficiente para outros clientes ouvirem: "O senhor deve ter se perdido. Aqui não é lugar para resolver dívidas. É banco de investimento." Algumas pessoas na fila riram discretamente. Antônio, em silêncio, abriu a pasta e disse calmamente: "Quero apenas verificar o saldo da minha conta." O gerente riu alto, cruzou os braços e respondeu: "Então mostra o saldo, vai. Quero ver se o senhor tem alguma coisa além de moedas aí dentro." As pessoas ao redor, curiosas, começaram a prestar atenção. Era o início de uma cena de humilhação pública, e todos esperavam ver o caipira ser desmascarado como alguém que nada tinha. E se fosse você no lugar do seu Antônio, humilhado em público por sua aparência, o que faria? Comenta aqui embaixo. Você responderia na hora? Ou esperaria o momento certo para calar todo mundo? O riso de Carlos ecoou pela agência como um tapa invisível. Não era apenas uma gargalhada. Era o som carregado de deboche que atravessava as paredes de vidro e feria como uma lâmina. O silêncio seguinte foi pesado. Todos na fila se entreolhavam, uns com sorrisos mal disfarçados, outros com uma ponta de desconforto. Era como se o ambiente tivesse dividido o público entre cúmplices da humilhação e testemunhas constrangidas. Seu Antônio, porém, permaneceu sereno. Não havia raiva em seus olhos. Apenas uma paciência quase desconcertante, como quem já havia vivido aquilo muitas vezes e aprendido a não revidar no impulso. Ele ajeitou o boné surrado, passou a mão calejada sobre a pasta de couro e manteve a calma. Mas por dentro, algo o corroía. Uma lembrança veio à mente. Os anos de trabalho na roça, o suor de sol a sol, a decisão difícil de vender as terras para investir em um sonho que ninguém acreditava. Enquanto o gerente ria, Antônio lembrava de cada noite em que jantou apenas um prato simples de arroz com ovo, economizando para que, um dia, pudesse guardar algo para seu futuro e o futuro do filho. Aquela pasta não era apenas um objeto. Era a representação de décadas de esforço invisível. "O senhor está me ouvindo?" insistiu Carlos, aumentando o tom de voz para que todos prestassem ainda mais atenção. "Se tiver coragem, mostra aí seu saldo. Ou está com vergonha?" Um rapaz jovem de fones de ouvido no pescoço sacou o celular discretamente e começou a gravar a cena. O mundo já não perdoava esses espetáculos públicos, e no fundo, Carlos adorava a plateia. Achava que estava no controle. Uma senhora idosa com uma sacola de compras murmurou baixinho: "Coitado, deve estar só querendo resolver a vida dele." Mas ninguém ousou defendê-lo em voz alta. O medo de também ser ridicularizado os calava. Seu Antônio respirou fundo. Sabia que aquele não era o momento de revelar nada. Às vezes, a vida nos coloca diante de provocações para testar se temos sabedoria de esperar. Ele poderia calar o gerente imediatamente,
mas preferiu apenas olhar fixamente para os olhos dele e repetir com firmeza: "Quero apenas verificar o saldo da minha conta." Esse tom simples e calmo, sem elevar a voz, causou algo inesperado. Por alguns segundos, o riso de Carlos perdeu força. Havia algo na postura daquele homem que não combinava com a aparência humilde. Era como se ele carregasse uma confiança que não se sustentava em roupas caras, mas em algo muito maior. O gerente, sentindo-se desafiado, deu um passo para trás e fez um gesto teatral chamando a atenção dos demais funcionários. "Vamos lá então, mostra pra gente o espetáculo do século." E enquanto dizia isso, a tensão na agência crescia. O que parecia apenas mais uma cena de humilhação, prestes a terminar com um homem cabisbaixo, iria, na verdade, abrir caminho para uma revelação que mudaria tudo. O ambiente da agência parecia suspenso no tempo. Os televisores que passavam notícias financeiras já não atraíam atenção. Os atendentes atrás dos balcões fingiam digitar, mas seus olhos estavam fixos na cena. Até o segurança, que antes mantinha postura rígida perto da porta giratória, inclinou-se levemente para observar melhor. Era como se todos estivessem diante de um espetáculo, um duelo silencioso entre um homem simples e um gerente arrogante. Seu Antônio, no entanto, não demonstrava pressa. Colocou a pasta sobre o balcão com cuidado, como quem deposita um objeto precioso. Seus dedos calejados passaram pelo fecho de metal gasto, e por um instante, ele hesitou. Não pelo conteúdo, ele tinha plena certeza do que havia ali, mas pelo peso simbólico de expor sua vida diante de estranhos. Enquanto respirava fundo, flashes de memória invadiram sua mente. Lembrou-se do dia em que comprara aquela pasta em um sebo da rua 25 de março, anos atrás, quando ainda sonhava em abrir uma pequena empresa de transporte no interior. Recordou-se das madrugadas dirigindo caminhão emprestado, entregando mercadorias entre cidades, sempre guardando cada recibo, cada contrato, cada centavo. Tudo era guardado ali. A pasta não carregava apenas papéis, carregava sua história, sua luta, sua dignidade. Carlos, impaciente, bateu a mão sobre o balcão, arrancando Antônio de seus pensamentos. "Vai, homem, abre logo isso. O pessoal está esperando", disse, rindo, como se fosse o mestre de cerimônias de um show de circo. Algumas risadinhas soaram pela fila, mas outras expressões revelavam desconforto. Uma mãe que segurava a mão do filho pequeno murmurou: "Não gosto desse tipo de coisa." O menino, curioso, puxou o braço da mãe e perguntou em voz alta: "Mas por que ele está rindo do moço, mamãe?" A pergunta infantil cortou o ambiente como uma faca. Por um segundo, até Carlos ficou sem resposta. As pessoas desviaram o olhar, tentando ignorar o desconforto que se espalhava. Mas logo o gerente recuperou o tom sarcástico. "Criança não entende. Quando crescer vai ver que banco é coisa séria." Seu Antônio, então, abriu o fecho da pasta. O som metálico ecoou no salão e pareceu atrair ainda mais olhares. Ele não mostrou nada de imediato. Apenas ajeitou os papéis internos, organizando-os com calma, como se estivesse esperando o momento exato. "O senhor quer mesmo ver?" perguntou, olhando diretamente nos olhos do gerente. Carlos arqueou as sobrancelhas, provocando. "Claro, mostra aí, para todo mundo ver que não tem nada além de papel velho." E naquele instante, a atmosfera mudou. Não havia mais apenas deboche, havia também expectativa. Porque mesmo que ninguém soubesse explicar, algo na postura de Antônio começava a dizer que a história não terminaria como todos esperavam. O fecho da pasta ainda ecoava na mente de todos, como se tivesse aberto não apenas um objeto, mas uma porta para algo maior. Seu Antônio retirou o primeiro maço de papéis, cuidadosamente organizados em plásticos transparentes. À primeira vista, pareciam apenas documentos comuns, contratos amarelados pelo tempo, recibos de depósito, certidões com carimbos oficiais. Carlos, vendo aquilo, estalou a língua e riu, exibindo os dentes perfeitos. "Eu sabia, papelada velha."
Quer enganar quem com isso, meu senhor? Mas algumas pessoas se inclinaram discretamente para tentar ler os títulos dos documentos. E então, surgiu o primeiro choque. Em uma das páginas, em letras grandes, lia-se Escritura de Imóvel, Fazenda São Miguel. Outro documento trazia o nome de uma transportadora registrada em nome de Antônio e sua falecida esposa. Uma senhora idosa, que aguardava na fila para pagar contas, murmurou quase sem querer: "Mas isso é escritura de terra. E parece ser grande." Seu Antônio continuava calmo, mas agora seus olhos brilhavam com uma chama diferente. Não havia raiva, apenas firmeza. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, tivesse decidido mostrar ao mundo aquilo que sempre manteve guardado. Enquanto ele folheava, surgiu um envelope pardo mais recente carimbado pelo Banco Central. Carlos tentou abafar a reação, mas não conseguiu evitar que sua voz saísse mais aguda. Isso aí pode ser qualquer coisa." Mas o público já não ria tanto. Havia um silêncio curioso no ar, uma mistura de expectativa e desconforto. Era como se todos tivessem percebido que o gerente poderia estar prestes a ser desmascarado em frente a seus próprios clientes. Antônio, com a mesma calma de antes, ergueu o olhar e disse em tom baixo, mas firme: "Sabe, moço, eu posso não estar com terno, nem sapato engraxado, mas a vida me ensinou que valor não está na aparência. E esses papéis aqui contam uma história que o senhor não faz ideia." Carlos, tentando recuperar o controle da situação, riu de forma nervosa. "Ah, então agora virou contador de histórias? Pois vamos ver se essa sua história impressiona alguém." Um arrepio correu pelo salão da agência. Pela primeira vez, havia quem torcesse por seu Antônio. Não porque o conheciam, mas porque sentiam que, se ele se calasse, seria como aceitar a humilhação de todos os invisíveis que já tinham sido tratados como nada. O silêncio que pairava dentro da agência já não era o mesmo de minutos atrás. Antes era a pausa cúmplice das risadas contra um homem simples. Agora era a espera inquieta pelo que ainda estava por vir. Até os caixas, que costumavam trabalhar mecanicamente, pararam de digitar por alguns segundos, fingindo organizar papéis apenas para acompanhar a cena. Seu Antônio puxou mais um documento de dentro da pasta, desta vez um contrato dobrado, com assinatura em tinta azul e o brasão do próprio banco gravado no cabeçalho. Os olhos de Carlos arregalaram por um instante, mas ele tentou disfarçar, ajeitando a gravata. "E isso aí, o que seria?" perguntou a voz mais firme do que o olhar, que tremia. Antônio girou o contrato devagar, permitindo que todos em volta vissem. Era um documento de sociedade, constando o nome de Antônio como sócio majoritário de uma empresa de logística que, anos atrás, havia sido cliente preferencial do próprio banco. "Isso é invenção, falsificação", Carlos gritou, sua face já corada de nervoso. "Não me venha com esse teatro." Mas alguém da fila, um homem de terno que até então se mantinha quieto, interveio. "Com licença, eu sou advogado. Esse documento é autêntico. Reconheço até a firma desse cartório." Um burburinho correu pelo salão. Carlos sentiu as pernas fraquejarem por dentro. Tentava manter a pose, mas sabia que a máscara estava prestes a cair. Seu Antônio, por sua vez, apenas respirou fundo e disse: "Não vim aqui para provar nada a você, rapaz. Só queria saber se meu saldo estava atualizado. Mas já que fez questão de humilhar, talvez seja a hora de lembrar que a vida dá voltas." As palavras ecoaram com um peso que ninguém esperava. Cada sílaba parecia mais firme do que o mármore do chão. Algumas pessoas trocaram olhares cúmplices, como quem finalmente via a arrogância do gerente ser colocada contra a parede. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O celular de Carlos vibrou em cima do balcão. Ele olhou rapidamente para a tela e empalideceu. Era uma mensagem do diretor regional do banco, confirmando uma reunião marcada justamente com o senhor Antônio, para tratar de investimentos de alto valor. O ar ficou denso. O gerente suava, mesmo com o ar-condicionado forte.
As pessoas, antes curiosas, agora aguardavam ansiosas pelo desfecho. A sensação era de que aquele homem humilde estava prestes a transformar a agência inteira em testemunha de sua verdadeira identidade. Carlos tentou manter a compostura, mas a cor vermelha em seu rosto denunciava o pânico que crescia por dentro. Os clientes, que minutos antes riam discretamente, agora murmuravam entre si, apontando e comentando em voz baixa como quem já tinha certeza de que estavam assistindo à queda de alguém poderoso. Seu Antônio, em contraste, permanecia sereno. Pegou o celular antigo de dentro do bolso da calça e, com calma, mostrou a mensagem que havia recebido também. A mesma reunião confirmada com o diretor regional. "Viu só?", disse Antônio, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Nem precisei levantar a voz. A verdade sempre aparece. Carlos engoliu seco, ajeitou a gravata outra vez e tentou reagir. Isso não prova nada. Pode ser um engano. O banco lida com muitos clientes. Mas nesse momento a porta giratória se abriu e, como se fosse um roteiro planejado pelo destino, entrou o diretor regional em pessoa, o respeitado Dr. Álvaro Martins. A movimentação dentro da agência parou. Funcionários se endireitaram, clientes se calaram, e até os seguranças ficaram atentos. A presença de Álvaro era magnética, alto, grisalho, conhecido pelo rigor e pela seriedade. Assim que viu Antônio, o diretor abriu um sorriso raro. "Seu Antônio", disse em voz firme, caminhando até ele e estendendo a mão com respeito. "Que honra encontrá-lo aqui antes da nossa reunião. Espero que não tenha sido mal atendido." O silêncio foi absoluto. Era como se cada palavra fosse uma sentença. O gerente Carlos empalideceu de vez, tentando esboçar um sorriso que não convencia nem a si mesmo. Antônio apertou a mão de Álvaro firme e respondeu: "Mal atendido eu fui, sim. Mas não é a primeira vez que me olham de cima a baixo achando que sabem quem eu sou." As palavras caíram como um martelo e alguns clientes balançaram a cabeça em concordância. O diretor, visivelmente constrangido, lançou um olhar duro para Carlos. "Mal atendido? Justamente o senhor", disse agora em tom grave. "Quero ouvir exatamente o que aconteceu aqui." Carlos começou a gaguejar, tentando se explicar. "Não, Dr. Álvaro, foi só um mal-entendido. Eu não sabia quem ele era." Álvaro interrompeu com firmeza. "Não sabia quem ele era? Então você precisa aprender que respeito não depende de sobrenome, nem de conta bancária." O impacto foi imediato. Todos na agência ficaram em silêncio, e o peso das palavras ecoou como se fosse uma lição pública. Carlos baixou os olhos, derrotado. Seu Antônio, porém, apenas respirou fundo e completou: "Eu não preciso de desculpas. Só quero que nunca mais trate ninguém aqui como se fosse menos do que você." A frase atravessou o salão como uma flecha. Alguns clientes aplaudiram discretamente, outros sorriram satisfeitos. E naquele instante, o papel de cada um estava claro. O gerente arrogante se tornara pequeno e o homem humilde, imenso. O silêncio que pairava sobre a agência foi quebrado por um gesto inesperado. O diretor Álvaro se virou para os funcionários e, com a autoridade que carregava nos ombros, disse: "Quero todos vocês ouvindo isso com atenção. Este homem não é apenas um cliente. Ele é um investidor de longa data do nosso banco. Alguém que acreditou em nós quando poucos acreditavam. É graças a pessoas como o seu Antônio que esta agência existe do jeito que vocês veem hoje." As palavras caíram como trovões. Alguns funcionários arregalaram os olhos. Outros começaram a sussurrar em choque. Ninguém jamais imaginaria que aquele senhor de roupas simples fosse alguém tão relevante para a instituição. O gerente Carlos parecia cada vez menor, encolhido atrás do balcão, torcendo para que o chão o engolisse. Mas não havia fuga. O olhar de reprovação do diretor era implacável, e cada segundo pesava como se fosse uma sentença. Antônio, por sua vez, mantinha a serenidade. Seu coração batia acelerado,
mas seu rosto transmitia calma e firmeza. Ele sabia que aquele era o momento certo de mostrar que dignidade não se mede por aparência. Álvaro continuou. E mais do que isso, hoje nós temos uma reunião estratégica para tratar de investimentos que podem transformar a região. Ele não está aqui como cliente qualquer, está aqui como parceiro. Um burburinho tomou conta do salão. As pessoas na fila se entreolhavam, boquiabertas. Uma senhora comentou em voz baixa: "Meu Deus, a gente quase viu um homem desse ser expulso do banco como se fosse nada." Outro cliente, um rapaz de terno, completou: "Isso mostra como julgar pela roupa é burrice." Carlos, ainda sem chão, tentou se aproximar, forçando um sorriso sem graça. "Seu Antônio, eu peço desculpas. Não foi minha intenção." Antônio ergueu a mão, interrompendo-o com elegância. "Não precisa pedir desculpas a mim. Peça desculpas a cada pessoa simples que já entrou por essa porta e foi maltratada. Eu aguento, mas nem todos conseguem." O gerente abaixou a cabeça, incapaz de responder. Nesse momento, o diretor deu um passo à frente e disse: "Seu Antônio, eu sei que sua agenda está apertada, mas antes da nossa reunião, quero lhe fazer uma proposta. Gostaria que viesse amanhã para dar uma palestra rápida para os nossos funcionários. Eles precisam ouvir de alguém como o senhor o que significa respeito." A proposta surpreendeu a todos. Clientes aplaudiram discretamente, alguns sorriram de satisfação. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. Nunca tinha imaginado que a vida o colocaria em uma posição como aquela. Mas, ao olhar para Carlos e para os olhares atentos à sua volta, percebeu que talvez fosse exatamente isso que precisava acontecer. Com voz firme, respondeu: "Eu aceito, mas só com uma condição: que ninguém aqui nunca mais confunda simplicidade com fraqueza." As palavras ecoaram como uma sentença de justiça. E naquele instante, Antônio não era apenas um cliente ou um investidor. Ele se tornara a voz de todos que já haviam sido humilhados dentro daquele lugar. A notícia correu pela agência mais rápido do que qualquer transação financeira. Funcionários cochichavam entre si, clientes tiravam discretamente o celular para registrar o momento. E até os seguranças, acostumados a se manterem imóveis, esboçavam sorrisos diante da cena. Seu Antônio, que até poucos minutos antes era apenas um homem de roupa simples para todos ali, agora se tornava símbolo de respeito e surpresa. O contraste era tão grande que muitos pareciam não acreditar. Uma jovem funcionária, Mariana, que até então apenas observava, se aproximou e disse em voz firme: "Seu Antônio, eu queria pedir desculpas em nome da equipe. O senhor merece todo o respeito do mundo. Eu cresci vendo meu pai ser humilhado em lugares como este, só por ser pedreiro e andar com a roupa suja de cimento. Ver o senhor aqui, sendo reconhecido, é como uma reparação." Antônio olhou nos olhos dela emocionado. A pasta antiga que carregava parecia pesar menos naquele instante. "Minha filha, o trabalho do seu pai constrói muito mais do que prédios. Constrói dignidade. Nunca se esqueça disso." Essas palavras foram como uma flecha no coração de todos que escutavam. Alguns clientes aplaudiram discretamente no início, mas logo as palmas ecoaram pela agência. Não era apenas pelo gesto de Antônio, mas pela verdade que transbordava de suas palavras. Carlos, o gerente arrogante, parecia cada vez menor. Tentava se esconder, arrumando papéis desnecessários, fingindo estar ocupado. Mas cada aplauso era como um lembrete de sua arrogância exposta. O diretor Álvaro observava tudo com um misto de orgulho e alívio. Orgulho por ter reconhecido Antônio a tempo, e alívio por ver que aquele momento poderia marcar uma mudança profunda no modo como sua equipe tratava as pessoas. E então, algo inesperado aconteceu. Uma cliente idosa, Dona Joana, se levantou da fila e caminhou até o balcão. Com passos lentos, mas firmes, apontou o dedo para Carlos e disse em voz alta: "Eu já fui maltratada por você 2 vezes. Disse que eu estava atrapalhando porque não sabia mexer no caixa eletrônico."
Hoje eu vejo que quem realmente não sabe é você. Não sabe tratar pessoas. O silêncio foi imediato. A sinceridade da idosa não dava margem para desculpas. O constrangimento de Carlos era absoluto. Antônio respirou fundo, olhou para todos ao redor e concluiu: a vida sempre dá voltas. Hoje é comigo, mas poderia ser qualquer um de vocês. Nunca subestimem ninguém. As palavras ecoaram não apenas no salão, mas dentro de cada um que presenciava. Aquele não era mais um dia comum no banco. Era um dia que todos lembrariam como o momento em que um homem simples calou a arrogância com a força da verdade. O burburinho dentro da agência parecia não ter fim. Alguns clientes já gravavam vídeos curtos comentando nas redes sociais sobre o que havia acabado de acontecer. Homem humilde cala gerente arrogante na Paulista. Uma frase que logo começaria a rodar fora daqueles muros. O diretor Álvaro, percebendo a repercussão, chamou a atenção de todos. Quero que este episódio sirva de lição. Nosso banco não é feito apenas de cifras, mas de pessoas. E não importa se um cliente vem de terno ou de roupa simples, todos merecem o mesmo respeito. O salão silenciou. Até os televisores, que antes exibiam números e cotações, pareciam menos importantes do que a cena humana que acontecia diante de todos. Seu Antônio, com sua pasta gasta ainda nas mãos, observava tudo em silêncio. Dentro dela estavam documentos antigos de terras que herdara de seu pai, propriedades esquecidas que, anos depois, haviam se valorizado absurdamente. Era isso que sustentava sua fortuna discreta e também o que o tornava um dos maiores investidores do banco. Mas para ele, nada disso era mais importante do que a oportunidade de mostrar que dignidade não tinha preço. Uma funcionária mais nova, Camila, levantou a mão timidamente e disse: Seu Antônio, o senhor poderia compartilhar um pouco da sua história amanhã na palestra? Acho que muitos aqui precisam entender que nem sempre quem vence precisa exibir riqueza. Ele sorriu de leve. Vou pensar com carinho. Minha vida não é diferente da de muita gente que já passou por humilhação. Mas se minha voz puder ajudar alguém a não desistir, então terá valido a pena. Nesse momento, o gerente Carlos, ainda corado de vergonha, tentou mais uma vez se defender. Eu só estava tentando manter a ordem da agência. A resposta de Antônio veio calma, mas firme como uma sentença. Ordem não se mantém com humilhação, mas com respeito. A frase, dita em tom baixo, foi ouvida por todos. Um silêncio pesado caiu, seguido de um novo aplauso espontâneo dos clientes. Era o fim de qualquer justificativa. Do lado de fora, pela fachada de vidro, pedestres começaram a parar, curiosos com o movimento. Alguém abriu a porta e sussurrou: O que está acontecendo aí dentro? Um cliente respondeu sem pensar: Um homem simples está ensinando o que é grandeza. E assim, a cena que começou com humilhação se transformava em algo muito maior. Um símbolo vivo de que ninguém deve ser subestimado pela aparência. Na calçada da Avenida Paulista, os transeuntes paravam curiosos diante da movimentação incomum. Alguns que tinham amigos dentro do banco começaram a receber mensagens em tempo real. Você não acredita no que está acontecendo aqui dentro. Em minutos, os primeiros vídeos começaram a aparecer em grupos de WhatsApp e nos feeds do Instagram. A cena de um gerente engravatado sendo calado por um senhor humilde mexia com algo profundo na alma coletiva da cidade. Do lado de dentro, o diretor Álvaro percebia o impacto. A agência, que sempre se orgulhara de sua imagem elitista, agora estava no centro de uma narrativa diferente. Ali se discutia dignidade, humanidade e o valor invisível das pessoas que são constantemente julgadas pela aparência. Os próprios funcionários, que antes olhavam para Antônio com certo ar de desconfiança, agora se sentiam envergonhados pelo tratamento que deram a ele na chegada. Antônio, no entanto, não buscava palco. Ele apenas ajeitou a pasta nas mãos, respirou fundo e disse: Não quero que façam disso um espetáculo. O que aconteceu aqui hoje é só um lembrete. Nunca sabemos a história que o outro carrega. Mas já era tarde demais para conter a onda. Uma estudante de jornalismo que estava na agência ligou para sua editora e contou a cena com detalhes.
Do outro lado da linha, a chefe respondeu com empolgação: "Isso é matéria de capa. Grave o máximo que puder." Enquanto isso, o gerente Carlos encolhia atrás de sua mesa. O brilho da arrogância dera lugar ao peso da vergonha. Cada olhar que caía sobre ele era um lembrete de que seu poder era frágil, sustentado apenas pela aparência e pelo título no crachá. Um senhor que esperava na fila se aproximou de Antônio e, com lágrimas nos olhos, apertou-lhe a mão. "Obrigado. O senhor hoje falou por muitos de nós." Antônio respondeu com um sorriso sereno, mas por dentro sentia algo ainda mais forte. Era como se, naquele instante, tivesse cumprido um propósito maior do que qualquer saldo bancário poderia expressar. Do lado de fora, os pedestres que assistiam pela fachada de vidro começaram a aplaudir também, sem sequer ouvir todas as palavras ditas lá dentro. Aplaudiam porque reconheceram, no gesto simples de resistência silenciosa, a essência da verdadeira grandeza. E sem que ninguém imaginasse, o episódio daquela manhã abafada já se tornava uma semente, prestes a se transformar em uma história que ecoaria muito além da Avenida Paulista. No mesmo dia, as primeiras manchetes começaram a pipocar nos portais de notícia locais. Humilde cliente é humilhado em banco da Avenida Paulista e dá resposta que cala gerente. A história, carregada de emoção, viralizou não apenas pela situação inusitada, mas porque refletia uma ferida social que muita gente já havia sentido na pele: o preconceito travestido de formalidade. Vídeos curtos gravados por clientes já somavam milhares de visualizações. No TikTok, um trecho em que Antônio dizia: "Nunca julgue alguém pela aparência", foi replicado dezenas de vezes, ganhando legendas como "A lição que São Paulo precisava ouvir" e "Esse homem falou por todos nós". Hashtags surgiam espontaneamente. Respeito sempre, não julgue, e grandeza na humildade. Enquanto isso, na casa simples de Antônio, no bairro da Muca, sua vizinha correu até a porta gritando: "Dona Lourdes, liga a TV, estão mostrando o Antônio." Seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, assistia boquiaberto. Ele sempre vira o pai sair cedo com roupas simples e passos discretos, mas nunca tinha imaginado que aquele homem silencioso pudesse se tornar símbolo de algo tão grande. Aos olhos do menino, Antônio agora era mais do que um pai. Era um herói. Do outro lado, dentro do banco, a diretoria recebia ligações furiosas da matriz. O nome da instituição estava em alta, mas não da forma que gostariam. O escândalo já ultrapassava os limites da Avenida Paulista e ganhava ares de crise nacional de imagem. Álvaro, o diretor, pressionava Carlos, o gerente, que tremia diante da possibilidade de perder o emprego. "Você não tem ideia do que fez. A agência inteira pode pagar pelo seu ego inflado." Mas enquanto a cúpula se debatia em reuniões de emergência, Antônio permanecia firme em sua simplicidade. Não pediu indenização, não exigiu desculpas públicas, apenas continuava repetindo a quem o abordava: "Eu só queria verificar meu saldo. O resto foi consequência." E era exatamente essa postura despretensiosa que conquistava corações. Quanto mais ele recusava o espetáculo, mais as pessoas o viam como alguém autêntico. Naquela noite, os principais telejornais abriram espaço para a história. Imagens da agência, relatos de clientes, entrevistas com especialistas em comportamento social. Todos apontavam para a mesma conclusão. A cena que começou com uma humilhação tinha se transformado em uma lição de humanidade para o país inteiro. Na manhã seguinte, a agência da Avenida Paulista parecia outro lugar. Logo cedo, clientes chegavam não apenas para resolver negócios, mas para tentar encontrar pessoalmente o homem que havia se tornado símbolo de dignidade. Funcionários cochichavam entre si, alguns constrangidos por terem rido discretamente no momento da humilhação. Agora, ao lembrarem da cena, sentiam uma mistura de arrependimento e vergonha. O diretor Álvaro convocou uma reunião extraordinária. A sala de vidro, onde normalmente só se falava de metas, lucros e investimentos, agora estava tomada por expressões tensas,
Senhores, disse ele com voz pesada, nossa instituição está nas manchetes por um motivo errado. E tudo porque confundimos simplicidade com insignificância. Isso não pode se repetir. Carlos, o gerente, sentado no canto, evitava levantar os olhos. O crachá brilhante já não lhe dava segurança. Ele sabia que sua carreira estava por um fio. Mas mais do que isso, sentia a ferida no próprio ego. Ver-se exposto como arrogante e mesquinho diante do país inteiro era uma dor maior que qualquer punição. Enquanto isso, seu Antônio foi convidado a retornar ao banco. Quando entrou novamente pela porta giratória, foi recebido de forma oposta à anterior. Funcionários se levantaram. Alguns aplaudiram discretamente. Outros o cumprimentaram com um bom dia, carregado de respeito. Ele, humilde, apenas acenou com a cabeça como se dissesse: não sou mais importante hoje do que fui ontem. Álvaro o recebeu em sua sala. Senhor Antônio, em nome da instituição, quero pedir desculpas públicas pelo tratamento que recebeu. Também queremos oferecer algo mais, uma forma de reparar. Mas Antônio o interrompeu. Eu não vim aqui atrás de desculpas ou reparações. Só queria verificar meu saldo. O resto, quem deve reparar é quem precisa olhar no espelho. Do lado de fora, um repórter aguardava. Ao vê-lo sair, perguntou: o senhor tem algo a dizer sobre tudo isso? Antônio sorriu de leve e respondeu: nunca subestime alguém pela aparência. O que a gente carrega aqui dentro, disse apontando para o coração, vale mais do que qualquer cifra em uma tela. A frase simples e verdadeira ecoou nas redes sociais como um mantra. Pessoas comuns começaram a compartilhar suas próprias histórias de humilhação e superação, transformando o caso em um movimento social de reconhecimento e respeito. E em silêncio, até mesmo Carlos, o gerente, sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, começou a questionar o que havia feito da própria vida. Quantos Antônios ele já tinha humilhado sem que ninguém tivesse filmado? O episódio com seu Antônio não ficou restrito às manchetes ou às conversas rápidas no horário de almoço. Em poucos dias, sua história tomou proporções inimagináveis. Jornais impressos traziam sua foto na capa, acompanhada da frase que havia dito à saída do banco: o que a gente carrega aqui dentro vale mais do que qualquer cifra em uma tela. Essa frase simples virou estampa em camisetas, canecas e até cartazes de escolas públicas. Professores começaram a usar a história como exemplo em sala de aula. Na periferia de São Paulo, uma professora de português pediu aos alunos que escrevessem redações com o tema: nunca julgue alguém pela aparência. O resultado foram textos emocionantes, cheios de relatos pessoais de crianças que também já tinham sido subestimadas ou ignoradas. Em um desses colégios, um garoto chamado Mateus levantou a mão e disse: professora, meu pai é pedreiro. Sempre chegam nas casas e tratam ele como se fosse só mais um, mas ele já construiu lugares que abrigam centenas de famílias. Agora eu vou contar isso na redação, porque meu pai também é importante. As palavras do menino comoveram a turma inteira, e a professora percebeu que Antônio, sem nem conhecer aquelas crianças, já estava semeando autoestima e consciência em uma geração que crescia sentindo-se invisível. Enquanto isso, em empresas, gestores passaram a compartilhar o caso em reuniões de liderança. Muitos usaram como alerta: não podemos mais confundir roupa simples com falta de competência ou caráter. Alguns até adotaram políticas de treinamento sobre respeito e atendimento humanizado, usando a cena do banco como exemplo do que não deve acontecer. Nas redes sociais, a hashtag #RespeiteAntesDeSaber viralizou. Pessoas comuns, donas de casa, motoristas de aplicativo, garis, professores, começaram a compartilhar vídeos relatando situações em que foram julgadas injustamente. Muitos encerravam com uma frase em comum: se seu Antônio fosse eu naquele dia, o que você teria visto? E no meio de tudo isso, Antônio continuava em sua rotina modesta. Ia ao mercado, tomava café na padaria da esquina, cumprimentava vizinhos. Mas em cada lugar por onde passava, havia alguém que o reconhecia
o abordava e dizia: "Obrigado. O Senhor me deu coragem." Certa vez uma mãe o parou na rua, com lágrimas nos olhos. "Meu filho sofre bullying na escola porque não tem as mesmas roupas dos outros meninos." Depois que viu sua história, ele chegou em casa dizendo: "Mãe, um dia eles vão se calar, igual aconteceu com o moço do banco. O Senhor não tem ideia do que isso significa pra gente." Antônio, emocionado, apenas colocou a mão no ombro dela e respondeu: "Dona, se isso ajudar seu filho a não abaixar a cabeça, já valeu mais do que todo o dinheiro que eu tenho no banco." E assim, sem procurar fama, sem querer holofotes, aquele homem simples começava a se tornar um símbolo vivo de algo que o mundo andava esquecendo. A dignidade não tem preço, e o respeito nunca deveria depender de aparência. Com o passar das semanas, o nome de seu Antônio chegou até onde ele jamais imaginaria. Gabinetes de políticos, associações empresariais e até programas de TV em horário nobre. Convites para entrevistas chegavam todos os dias. Alguns queriam explorar a polêmica, outros tentavam transformá-lo em celebridade da vez. Mas Antônio, fiel à sua essência, recusava a maioria. Não queria fama, nem transformar sua vida em espetáculo. Foi nesse cenário que um grupo de jovens universitários, inspirados pela sua história, decidiu procurá-lo. Eles eram estudantes de Administração e Serviço Social da USP e tinham criado um projeto chamado Olhares que Valem, cujo objetivo era levar palestras a escolas públicas, comunidades e pequenas empresas sobre empatia e combate ao preconceito. Quando se aproximaram de Antônio, disseram: "Seu Antônio, a gente não quer usar sua imagem para ganhar curtidas. Queremos que o senhor seja a voz desse movimento. Ninguém fala com tanta simplicidade e verdade quanto o senhor." Antônio ouviu em silêncio, pensativo. Naquela noite, sentado na varanda de sua casa simples, olhou para a pasta de couro surrada onde guardava não só os documentos do banco, mas também cartas antigas da esposa falecida e pequenos recortes de jornal que ele colecionava. Ele se lembrava de cada humilhação que já havia passado na vida. Quando foi chamado de caipira ignorante, quando riram de suas mãos calejadas, quando o trataram como invisível em tantas portas que tentou abrir. E pensou consigo mesmo: se eu tenho hoje a chance de fazer outros não passarem pelo que eu passei, por que não aceitar? Na manhã seguinte, ligou para os jovens e disse: "Eu aceito. Mas com uma condição. Não quero que falem de quanto dinheiro tenho no banco. Quero que falem de respeito. Quero que cada pessoa que me ouvir saiba que ninguém é menos do que ninguém." O primeiro evento aconteceu em uma escola pública na zona leste de São Paulo. O auditório estava lotado de adolescentes barulhentos, mas quando seu Antônio subiu ao palco com sua camisa xadrez surrada, um silêncio tomou conta do lugar. Ele olhou para aqueles rostos e começou com uma frase simples: "Se eu tivesse acreditado em tudo que disseram que eu não era capaz, hoje eu não estaria aqui." A cada palavra, os alunos se inclinavam para a frente, atentos. Quando terminou, o público aplaudiu de pé. Professores choravam, alunos gritavam seu nome. E Antônio, humilde como sempre, apenas sorriu e disse: "Eu não vim ensinar nada. Eu só vim lembrar a vocês que ninguém tem o direito de dizer quanto vocês valem." A notícia se espalhou e logo surgiram convites para outros lugares. Mas não era mais sobre dinheiro, nem sobre polêmica. Era sobre transformar dor em força, humilhação em aprendizado, silêncio em voz. E naquele instante, Antônio percebeu que o que havia começado como um episódio de desprezo dentro de um banco havia se tornado algo muito maior. Uma missão de vida. Meses depois daquele dia de humilhação na agência da Avenida Paulista, a vida de seu Antônio havia mudado de um jeito que nem ele mesmo conseguia compreender. Não pelo dinheiro que já possuía, mas porque, de repente, sua história tinha se tornado um espelho para milhares de pessoas que também já haviam sido julgadas pela aparência, pela profissão ou pela condição social. Certa manhã, Antônio recebeu uma carta oficial do banco onde tudo começou. O convite era para uma cerimônia de reconciliação e reconhecimento,
organizada pela diretoria, que queria se redimir publicamente do episódio. A princípio, ele não queria ir. Para que reviver aquilo? Pensou. Mas logo veio outra reflexão. Se eu não for, deixo eles contarem a versão deles. Se eu for, posso transformar a cena em algo maior que ensine. No dia marcado, ele chegou com a mesma pasta de couro antiga, a mesma calça jeans desbotada e a mesma humildade no olhar. O auditório estava lotado de funcionários, clientes e jornalistas. E no palco, ao lado dos diretores, estava o gerente Carlos, pálido, envergonhado, tentando esconder o nervosismo. Quando Antônio foi chamado para falar, o silêncio foi imediato. Ele caminhou devagar até o microfone, olhou para todos e disse: "Naquele dia eu fui tratado como se meu valor estivesse na roupa que eu usava, no relógio que eu não tinha ou na imagem que eu passava. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro valor de uma pessoa não está enquanto ela tem no banco, e sim em quem ela é." Uma pausa. Todos prendiam a respiração. Antônio abriu a pasta e mostrou alguns papéis. Não eram os extratos milionários que todos esperavam ver. Eram cartas antigas da esposa, desenhos que o filho havia feito quando criança e um bilhete amassado que dizia: "Pai, um dia eu vou te dar orgulho." Ele continuou: "Esse é o meu verdadeiro tesouro. O dinheiro que tenho pode acabar, mas o respeito, a dignidade e o amor que carrego aqui, ninguém pode tirar." O público se levantou em aplausos. O gerente Carlos, tomado pela emoção, aproximou-se e, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas diante de todos. Mas seu Antônio não estendeu a mão de imediato. Apenas disse: "Não peço que peça desculpas a mim. Peça desculpas a cada cliente simples que já entrou neste banco e foi tratado como invisível." Foi nesse momento que a agência inteira se silenciou. Não por vergonha apenas, mas porque entenderam que aquela lição era maior que qualquer pedido de desculpas formal. Ao sair do auditório, um jornalista o alcançou e perguntou: "Seu Antônio, o senhor sente que venceu?" Ele sorriu, ajeitou o boné surrado e respondeu: "Vencer? Não. Eu só mostrei que ninguém precisa gritar para ser ouvido. Basta carregar a verdade." E assim, aquele homem simples, que um dia foi ridicularizado como um caipira sem valor, deixou para trás não apenas um banco em silêncio, mas uma sociedade inteira refletindo sobre o que realmente significa ter riqueza. Porque no fim, não foi o saldo bancário que calou todos. Foi a grandeza de um coração que nunca deixou de acreditar em si mesmo.